Snap, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje, em vez de trazer um deck, eu vou trazer o vídeo que eu sempre trago no final de cada temporada, antes do começo da próxima, que é o vídeo sobre os Spotlights. Como já saiu o trailer da temporada de março, os Spotlights já estão definidos, então não vai ter mais mudanças, então eu posso fazer tranquilamente esse vídeo que não vai ter nenhuma mudança nas cartas que vão vir nas semanas dos Spotlights. Mas antes disso, antes de eu ir comentar as novas cartas, eu peço que você se inscreve no canal e ative os sininhos para receber todas as notificações caso você ainda não seja inscrito no canal. Clica no botãozinho de gostei, deixa o like, não esquece caso você esteja gostando do vídeo até aqui e goste do canal e quer ajudar o canal a crescer, para o YouTube recomendar para mais pessoas, se inscreve e clica no gostei que é de graça aqui embaixo. E na descrição do vídeo vai ter a chave Pix para quem quiser e puder fazer uma contribuição de qualquer valor. Eu agradeço e mantém o canal funcionando. Valeu? Agora a gente vai para comentar as cartas novas do mês que vem. Começando sempre com a carta do passe. A carta do passe vai ser o Agamotto. Custo 5, poder 10. Ele é uma das cartas Start Game, né, início do jogo, que é uma nova palavra-chave do Marvel Snap para cartas que ativam seu efeito no começo do jogo. Ele, o Arisen, o Thanos. E basicamente ele vai ser muito parecido com o Thanos, né? E ele vai embaralhar 4 arcanos, 4 feitiços no seu baralho, igual o Thanos embaralha as joias do infinito no deck. Antes ele era 6-12, só que agora ele foi mudado para 5-10. Eu acredito que seja forte. 10 de poder para uma carta de custo 5 é bem forte. Então ele, só no poder base dele, ele já é uma carta forte. E aqui nós temos os 4 feitiços, né? Tem que comentar eles, né? Cada um tem, diferente das joias do Thanos, que todas são custo 1, aqui cada um tem um custo. Temos custo 1, 2, 3 e 4. Começando com a de custo 1, que é a manipulação temporal. Ao revelar, dá mais 3 de poder ao Agamotto. Então o Agamotto tem um potencial de ficar 5, 13, que é muito poder para só 5 de custo. E ele ainda compra o Agamotto. Então se o Agamotto não está na sua mão e tiver no deck, né, você vai comprá-lo. Então isso também ajuda você a filtrar o deck. Que a grande diferença dos feitiços do Agamotto para joias é que tirando a manipulação temporal, nenhuma das outras feitiços tem efeito de comprar carta, igual as joias, né? Apesar que são menos feitiços, né? Vai ser só 4, então o seu deck vai ficar com 16 cartas, diferente do Thanos, que vai para 18. Mas ainda assim, provavelmente é para ser o ponto fraco do deck com Agamotto, né? A consistência, né? Como eles não compram cartas e aumenta o número de cartas no deck, você vai ter aquele problema de a carta que você quer não veio, né? Então você tem pelo menos uma carta para dar uma filtrada no deck, compra o Agamotto e bufa ele. A carta, a carta de custo 2 é o Ventus de Watumbi. Todas são ao revelar, né? Todos os feitiços são ao revelar. Aflige uma carta inimiga com menos 5 de poder, quebrado, e move para a direita. Isso aqui no deck de Scream vai ser ridículo, né? Muito forte. Então é basicamente um Stegron que nerfa a carta em 5. Aqui a gente tem os parafusos, ou bolt, seria raios de Baltaki, acho que é assim que se pronuncia. Ao revelar, esse aqui é o de ramp de energia, ele é custo 3 e ele te dá mais 4 de energia no próximo turno. Então ele é muito bom, principalmente para jogar no turno 5, para você estar com 10 de energia no turno 6, para você fazer a sua finalização, né? E por fim a gente tem a Imagens of Icon, que ele vai transformar todas as outras cartas aqui, menos ele, em cópias da sua carta de maior poder. Então basicamente ele acaba sendo limitado a transformar as suas outras duas cartas. Como no local cabe só 4 cartas, e você vai jogar ele e ele não se transforma, ele vai basicamente, se você tiver 3 cartas a mais, ele vai pegar as outras duas e transformar na sua mais forte. Então você sempre vai estar limitado a ter 3 cartas com a mecânica dessa imagem de Icon, mas ainda é bem forte. É um bom finalizador, então é um feitiço que você vai querer normalmente jogar lá no último turno como um modo de finalizar. Algumas cartas que tem sinergia com o Agamotto é o Quinjet, como vocês podem ver aqui alguns ideias de deck com ele, porque ele diminui o custo dos feitiços. A Ravonna também vai diminuir porque todos os feitiços são zeros. Por que todos os feitiços têm poder zero? Pelo mesmo motivo do Kang. O feitiço ele vai ao revelar e depois ele vai se auto-banir. Então ele sai do campo igual acontece com o Kang. O Kang faz o efeito dele, depois ele se destrói e sai do campo. Só que em vez de se destruir, eles vão banir. Então agora a gente vai ter a mecânica de cartas banidas.
mas todos os feitiços são 0 de poder, então eles também têm o seu custo diminuído pela Ravonna. Então tem o Quinjet, Ravonna, você também tem o Rei Eitri, que é a carta do evento lá de novembro, que ele compra uma carta que não, iniciou que não começou no seu deck, que não começou nele. Então ele compra um dos feitiços, então pode ser que o Rei Eitri veja jogo em decks de Agamotto. Ele é uma carta bem esquecida, quem sabe o Agamotto traz ele de volta pro meta. E é basicamente isso daqui, o Agamotto. Ele vai ser uma carta bem forte, interessante. Ele vai ser uma carta genérica com esses feitiços, principalmente o de ramp de energia. E ajuda muito decks, então ele vai ser uma carta bem genérica, que vai encaixar em vários decks. Pode entrar em deck de Wiccan, pode entrar até em deck de Arisen, enfim. Então ele vai ser uma carta bem interessante. Então eu sempre recomendo que você pegue o passe, porque os recursos que o passe dá mais, o crédito e o gold que dá mais, sempre compensa. Mas nesse passe, diferente dos dois últimos, a carta vale o passe. Então essa carta você vai não comprar só pelos recursos, esse passe vale a carta. Eu sei que tem pessoas que só deixam para comprar passe quando a carta é forte. Não compra sempre o passe e deixa sempre quando uma carta é forte. Então se você é desses que só compra o passe quando a carta é forte, eu recomendo, o Agamotto vai ser forte, ele provavelmente vai estar no meta. Então esse passe do mês de março não vai valer só pelos recursos, vai valer também pela carta. Valeu? Agora a gente vai para as 4 semanas de Spotlights. Eu vou comentar sobre as 4 quartas novas e as semanas e as cartas que acompanham essas cartas nas semanas dos Spotlights. Aqui a primeira semana que vai começar no dia 4 de março, terça-feira agora, e vai terminar no dia 11 de março. É a semana do Esson, o segundo Celestial a chegar no jogo, né? Ele já recebeu um buff de poder. Ele no datamine, quem não assistiu o vídeo do datamine vai lá e assiste, porque além das cartas de março também tem as cartas de abril. Então eu recomendo que você vá lá e assista o vídeo que eu fiz sobre o datamine. Mas ele estava 6-9 no datamine. Agora, alguns dias antes de começar a nova temporada, eles resolveram buffar ele e ele agora é 6-10 de poder. Apesar que isso também pode ser um nerf, porque basicamente você vai querer jogar ele basicamente em Arisen e para jogar ele no quinto turno. Só que como ele agora é 10 de poder e não 9, ele é suscetível a Shang-Chi. Então isso aqui é um buff barra nerf, né? Porque agora ele toma Shang-Chi. Mas basicamente o efeito dele é um efeito sem palavra-chave, que é no final de cada turno, coloca uma carta aqui da sua mão, que não começou no seu deck original. Então ele vai descer cartas criadas pelo Arisen, os feitiços do Agamotto, as joias do Thanos, cartas criadas pelos agentes da SHIELD, enfim, pelo Patriota de Ferro. Então basicamente ele vai jogar nesses decks que criam cartas que não começam no seu deck original. O melhor deck para ele claramente vai ser o Arisen, porque além dele puxar cartas que o Arisen cria, ele vai poder ser jogado um turno antes. Só que a grande fraqueza dele é que agora, além dele tomar Shang-Chi, ele puxa sempre a carta pro local onde ele tá, que é após cada turno coloque aqui. Então normalmente você vai ter que jogar ele num lugar que esteja com pouca carta, que esteja com um lugar vazio para ter espaço vazio para ir puxando as cartas. Se ele colocasse aleatoriamente em qualquer outro local, ele poderia ser um pouco mais forte, porque além de você poder colocar cartas em locais fechados, trancados, como o Sanctorium, o Inundado da Tempestade, você não teria que sempre ficar colocando ele em locais muito vazios para ter espaço para ele puxar carta. Então, ele tinha um efeito bem quebrado quando agora ele ficou um pouquinho mais nichado. Como eu disse, ele vai ser para esses decks que criam cartas, mas ele ainda não é uma carta ruim. Ele é uma carta boa, ele vai ser um bom reforço para o Arisen, principalmente. É engraçado que provavelmente na versão antiga dele, ele e o Arisen não iam poder jogar juntos, agora ele virou um reforço para o Arisen. A outra carta junto com ele é o Bill Raio Beta, carta de série 4. E o Icano, carta de série 5, atualmente uma das melhores série 5 do jogo. Basicamente nessa semana aqui, a pior carta que joga essa semana para baixo é o Bill Raio Beta, porque ele é basicamente uma carta de um deck só. Você só joga ele no deck de martelo, com o Thor, a Jane Foster, por aí vai. Não é um deck ruim, mas também não tá no meta. Ele é aquele deck médio que dá para pegar um infinito ali, mas ele não é tão poderoso, mas ele não é horrível. Ele é aquele deck na média. Mas o Bill Raio Beta basicamente ele é trancado num deck só. Ele é carta de um deck só. O Icano, de frente dele, que inclusive recentemente tomou um nerf, ele era 4-7, agora ele tá 4-6, mas mesmo com o nerf ele ainda é muito útil, porque o efeito dele
quando você dá, consegue fazer a condição dele é muito forte, tem mais 2 de energia, né? E ele é mais genérico, você consegue montar uma gama maior de decks com ele, você consegue montar uma versão de controle com ele, que eu já mostrei no canal, uma versão com cartas grandes, uma versão com constante. Então ele claramente é a melhor carta do Spotlight, melhor até que a carta nova. Então esse Spotlight, se você for abrir, é para pegar o Esson, caso você tenha a Reason em cartas que joguem com ele, e o Icano. O Bill Beta é a carta que você não vai querer. Então, se você já tem o Icano, você vai ter que abrir esse Spotlight só pelo Esson. Então, aí fica o seu critério se só o Esson compensa essa chave aqui. Mas se você não tem o Icano, aí compensa sim. Se você não tem o Icano essa semana aqui. Mas agora, se você tem, você vai ter que pensar se o Esson vai valer as suas chaves e também o risco de pegar o Bill Beta ou até mesmo a skin, caso você já tenha o Bill Beta. Então essa semana aqui só não foi melhor porque tem o Bill Beta dando uma estragada nessa semana, mas ela não é uma semana de todo ruim porque tem uma carta muito boa nela que é o Icano. Aqui a segunda semana, né, 11 de março a 18 de março, é a semana do Starbrand, que é o Hulk pré-histórico, né, dos Vingadores pré-históricos. Ele é constante, ele dá mais 3 de poder, só que né, ele é basicamente um doutor, um Senhor Fantástico, só que pro adversário. Ele vai dar mais 3 de poder nos outros 2 locais do adversário. Então, se você coloca ele no local, os outros 2 locais do adversário vai ganhar 3. Ele é basicamente para deck de Sauron, que é aquele deck que vai jogar cartas com grande poder e baixo custo, só que tem efeitos constantes que são ruins, né? Ajudam o adversário e te atrapalham. Então você vai jogar o Sauron para anular esses efeitos e poder jogar eles de boa. Então ele vai ser tipo o Bill Beta, ele vai ser uma carta de um deck só. Aí você tem que pensar se compensa você gastar chaves numa carta nova que basicamente vai jogar só num deck que você nem sabe se vai ser um deck forte. Pode ser que ele se surpreenda igual o Surtur, que era uma carta que a gente não achou que ia ficar tão forte e tão quebrada para os desenvolvedores tentar nerfar, mas eu particularmente não acredito que ele vai chegar no mesmo nível do Surtur de poder. Pode dar uma surpreendida, mas não é promessa. Ainda mais porque as outras 2 cartas que estão vindo no Spotlight é o Scar, que recentemente recebeu um nerf que basicamente mudou ele de deck. Hoje ele está jogando bem mais em Hela do que no deck de Surtur, por exemplo. Tirar ele do deck de Surtur. E o Fastos, que é uma carta que nunca conseguiu ver jogo. Ele era uma grande promessa, foi um dos maiores flop do jogo. Atualmente ele é pool 4, então nem sei se compensa gastar chave nele. Às vezes compensa esperar ele cair para pool 3, ou às vezes pegar ele com 3.000 fichas só, do que gastar chave. Mas ele claramente é a pior carta desse Spotlight. O Scar só compensa se você tem a Hela ou algum deck que joga com ele. Ele é a melhor carta dessa semana. Para vocês verem que o Scar é a melhor carta da semana. E o Starbrand basicamente vai ser uma carta de um deck só. Então se você não tem o Sauron, por exemplo, ainda é um novato que ainda está fechando por 3 e nem pegou o Sauron, nem compensa, passa reto dessa semana. Ela para mim vai ser a pior semana do mês disparado. Eu não recomendo você gastar chaves aqui. A não ser que você seja produtor de conteúdo que nem eu e queira fazer decks novos e produzir conteúdo, mas tirando isso, esquece essa semana, passa reto. Pior semana do mês. Tanto na carta nova quanto no equilíbrio das outras cartas que vem. Só o Scar aqui compensa um pouquinho. O resto, as outras 2 cartas. Aí a terceira semana começa 18 de março e vai a 25 de março. É a semana da Fire Hair, a primeira hospedeira da Força Fênix, né? A antepassada da Jean Grey. Ela não tem palavra-chave. E é quando quando as suas cartas são destruídas. Se elas forem ao revelar, essa carta vai repetir o efeito ao revelar daquela carta destruída. Então, basicamente, era para jogar junto com a Misery. Ela e a Misery vão ser melhores amigas de todos os tempos, porque o efeito das 2 comba demais. Ela vai rodar em deck de 1000, ela pode rodar em deck de Dark Hawk, para você ficar lotando o cara de pedra e essas coisas. Pode jogar até mesmo, quem sabe, em uma versão de Bounce que use Carnificina, alguma coisa assim. Enfim, mas principalmente deck de 1000. O deck de 1000 com ela vai ficar insuportável. Então ela vai ser uma carta interessante, uma carta forte. Provavelmente uma das mais fortes do mês, se não a mais forte do mês. E além disso, as 2 cartas que vieram junto com ela. Ah, esqueci de falar. Ela é custo 2 e poder 3.
E as duas cartas que vieram com ela é a Cassandra Nova, primeira vez no Spotlight, se eu não me engano, é a da Cassandra Nova. E a Nico Minoru, o arroz de Spotlight, quase vem sempre. Mas as duas cartas são muito boas. A Nico Minoru é um eterno coringa nesse jogo. Ela é uma carta versátil, por causa dos seus feitiços. Ela consegue jogar em vários decks, joga em bounce, joga em destruição. Às vezes joga em deck de controle. Enfim, decks de custo baixo, good cards. Então ela é uma carta bem coringa, bem versátil. É importante você ter ela na sua coleção, porque ela normalmente pode acabar se encaixando num deck novo que aparecer. Então, por ela sua versatilidade para ela jogar em vários decks, é sempre bom, principalmente para quem está começando a conseguir ela. E a Cassandra Nova, ela é sempre bom ter, porque ela sempre vai ser o eterno counter de Arisen, né? O Arisen é sempre uma carta que está comendo ali pelas beiradas, vai vir reforço do Esson para ele. Também vai ter em abril outro reforço para Arisen, que é a carta acho que do Estranho Supremo. Então é sempre bom você ter a Cassandra Nova na sua conta, porque caso o Arisen comece a voltar pro meta ser tier 1 e começar a aparecer muito, você tem ela para você colocar no seu deck e tentar counterar o Arisen. Então é sempre bom ter ela como um counter guardado de Arisen. Então, pela minha avaliação, essa aqui é a semana mais equilibrada e a melhor semana do mês, porque a carta nova é boa e as outras duas cartas são cartas boas também. Então, as três cartas são boas para você ter na sua coleção. Três cartas são úteis, tem os seus decks. A Cassandra Nova, além de ser counter de Arisen, ela também joga bastante deck de aflição, que é um deck que está bem forte. Recebeu reforço com a Diamante, né, a Cascavel. Então aqui é a melhor semana do mês. Se você não tem nenhuma das cartas, então é o melhor Spotlight para você gastar. Gasta com tranquilidade, que todas as cartas aqui valem as chaves. Então a melhor semana do mês. Por fim, a gente tem a última semana do mês, que começa dia 25 de março e acaba no dia 1º de abril. Primeiro que vai começar a temporada de abril. E a gente tem uma semana temática de deck de descarte. Nós temos o Concho, que é o deus da lua, que basicamente é a entidade que dá poderes para o Cavaleiro da Lua. Então faz sentido que ele seja de descarte, já que o próprio Cavaleiro da Lua é de descarte e eles provavelmente vão jogar junto nos decks. E basicamente o Concho ele tem três formas, que é igual a Scorn e o Apocalipse. Quando ele é descartado, ele retorna, só que ele não é infinito igual a Scorn e o Apocalipse, ele só retorna duas vezes. Então, basicamente, você descarta uma vez, ele volta a 6-7, e descarta a segunda, ele volta a 6-12. Aí, se você descarta ele uma terceira vez, você perdeu ele. Então, isso que eu tô falando. Diferente do Apocalipse da Scorn, ele não vai ficar voltando infinitamente. Ele vai combar com o colecionador, né? Toda vez que ele volta com mais poder, ele vai buffar o colecionador. Mas quando ele é descartado, ele tem um efeito ao revelar e um sem palavra-chave. Sem palavra-chave é justamente esse, que é quando ele é descartado, ele volta na sua forma final. Como eu disse, inclusive na forma final dele, que é 6-12, não tem mais esse texto, mostrando que se ele for descartar uma terceira vez, você perde ele. Então toma cuidado para não descartar ele 3 vezes, caso você queira pegar o Concho. E o efeito ao revelar, basicamente, ele vai ressuscitar uma outra carta sua que foi descartada com o poder que ele tá. Então se você jogar ele na forma base, você vai ressuscitar uma carta com 5 de poder. Ela vai, independente de qual carta for, pode até ser uma carta com mais de 5 de poder, ela vai vir com 5 de poder fixado. Se for com a forma do meio, vai vir com 7 de poder. E com a forma final, 12 de poder. Então claramente você vai querer montar um deck que você descarta o Concho 2 vezes, joga ele no final. Então ele vai estar 12, ele vai trazer outra carta em qualquer lugar aleatório com 12 de poder. Então, basicamente, você vai estar colocando mais poder no campo com ele na forma final do que o Infinalta, né? Que 12 mais 12 dá 24. Diferente o Infinalta tem 20 de poder. Então, apesar disso, no final do jogo, ele coloca no último turno 24 de poder, mais que o Infinalta em campo. E junto com ele vem o Corvus Glaives, que é uma carta que descarta 2 e dá mais 1 de energia máxima nos turnos seguintes que o efeito dele aconteceu. E a Scorn, que se tornou uma carta indispensável para descarte. Toda vez que ela é descartada, ela retorna com mais 2 de poder e dá mais 2 de poder para outra carta sua que esteja com a face para cima no campo. Ela se tornou uma carta indispensável para o deck de descarte clássico. Então essa aqui, ó, para quem gosta de descarte e ainda já tem descarte, gosta muito de descarte, ou gosta de descarte e está ainda tentando fechar pessoal novato, essa semana aqui é uma semana prato cheio. Então quem gosta de descarte, guarde suas chaves para essa semana. O Concho eu não sei se ele vai ser tão meta assim. Ele
Vai ser uma carta nichada, mas diferente do Starbrand, ele vai ser uma carta bem mais forte, apesar de nichado, né? Porque ele é de arquétipo, ele é de arquétipo de descarte, mas ele tem um potencial melhor do que o do Starbrand. Mas esse aqui eu recomendo bem mais para quem gosta e é fã de descarte. Porque parece que os desenvolvedores estão querendo fazer isso de semanas temáticas, né? Se eu dar uma passada aqui rapidinho para as semanas de abril, deixa eu chegar lá, peraí. Abril. Cadê abril? Aqui. A última semana de abril parece que também vai ser temática do deck de movimento, né? Vai ter o Hydra Stomper, que é uma carta constante que ganha poder para cada cartas movidas, e a Aranha e a Madame Teia, que é de movimento. Então pode ser que os desenvolvedores tenham decidido fazer pelo menos uma vez por mês uma semana de Spotlight temática com 3 cartas do mesmo arquétipo. Então em março vai ter a semana do descarte, em abril vai ter a semana do movimento. Então quem é fã de descarte e principalmente não pegou a Scorn quando ela veio, essa semana que é uma prato cheio, a melhor carta disparada é a Scorn, o Concho é a segunda melhor e o Corvus Glaive não é uma carta ruim, só que ele meio que não está vendo o jogo até hoje, porque como ele descarta sem controle, ele descarta 2 cartas de qualquer jeito, muitas vezes ele sempre vai descartar o seu modo, aqui no deck de Hela ele vai descartar a Hela, por isso que sempre ele acabou não conseguindo ver muito jogo, porque ele acaba sempre descartando a carta errada, né? Mas é uma semana interessante, para quem joga de descarte eu recomendo muito, eu provavelmente vou pegar porque eu gosto do arquétipo, e compensa principalmente para quem ainda não pegou a Scorn. Então, se você não pegou a Scorn, essa semana compensa muito. Então, agora eu vou ranquear as semanas. A melhor semana disparado em questão de equilíbrio, de todas as cartas serem ótimas, é a Fire Hair. É a primeira semana. Eu colocaria a última semana e a primeira semana empatadas em segundo. As duas têm uma cartinha um pouquinho pior, que é o na primeira seria o Bilhail Beta e nessa seria o Corvus Glaive. Uma carta muito boa, que é a Scorn aqui, e o Icano aqui, e o Esson e o Concho, acredito que eles vão ser uma carta mais ou menos nivelada. Eles vão ser bons para os seus arquétipos, mas nada, nossa, quebra a meta. Mas serão cartas boas para os seus arquétipos. Então eu coloco a última semana e a primeira semana empatadas em segundo lugar. E a pior semana do mês disparado é a semana do Starbrand, porque ele vai ser uma carta de um deck só que nem sabe se vai ser forte. O Fastos é uma carta flopada, muito ruim. E o Scar é uma carta que recentemente mudou, basicamente já tá só vendo o jogo em deck de Hela, então nem sei se compensa muito ir atrás do Scar, principalmente para quem não gosta de jogar de Hela. Então é a pior semana aqui, é a terceira. Bom, espero que as dicas que eu tenha dado aqui tenham ajudado você a decidir como gastar suas chaves e seus recursos no mês de março. Quem gostou do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, caso não seja inscrito, e dar o like para fortalecer o canal e ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Vai ter a chave Pix na descrição do vídeo para quem quiser e poder fazer uma contribuição de qualquer valor. Eu agradeço e mantenho o canal funcionando. Assiste os outros vídeos já disponíveis no canal. Recomenda para seus amigos para que mais pessoas conheçam o canal. Amanhã vai ter vídeo de deck, não se preocupem. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção, falou. Até o próximo vídeo.